Olá, sejam novamente muito bem-vindos. Aqui a gente devia ter uma edição para fazer um barulho de sirene, gritando, porque esse convidado de hoje, ele merece. A gente sabe que ele tirou um ano sabático aí, eu nem tinha me dado conta disso. E aí, para esse retorno na quarta temporada, a gente tinha que ter convidados muito especiais, à altura do nosso projeto para agora, né, para 2025. E esse convidado, ele é tão especial que ele demorou muito para vir ao podcast. De fato, ele insistiu demais para vir e eu sempre recusando. Eu falei, não, você vai dar problema, você vai me causar dor de cabeça, você vai causar estresse, vai viralizar os nossos vídeos. É melhor esperar. Então, assim, depois de muita insistência, eu fiquei com um pouco de pena. Aí, finalmente, agora em 2025, estou dando a chance para essa pessoa se redimir, para estar aqui em paz, mas, claro, trazendo muita polêmica, muita diversão. E eu vou deixar que ele se apresente, que é uma pessoa muito querida. A gente não sabe como que a gente vai continuar esse nosso podcast, porque a gente só ri. Mas, enfim, esse é o objetivo mesmo. Rabelo, seja bem-vindo! Doutora Renata. Obrigado pela pena, né, por me tirar da sarjeta, como diz o outro, já que eu tô tão sem trabalho, tô sem, né, sem espaço, então eu fico feliz de você ter me dado essa oportunidade. Te dei um título do podcast. Aproveitando que esse vai ser o último, né? Depois desse, a rede social vai encerrar a sua conta. Eu tive liberação hoje, né? Tive que passar em 2 psiquiatras antes de vir. Todos os 2 deram um laudo, mas com a medicação, né? Você vai passar quanto tempo? Eu falei, 20 minutos é o máximo que você pode ficar conversando com a doutora Renata. Mais do que isso faz mal para a saúde. Então, estamos aqui. Rabelo, um monte de gente não te conhece, então finge que você é normal. Pois é. Não, eu sou normal. Finge que você é gente boa, porque a gente tem que fingir, entende? Tá, que a gente tá em paz todos os dias, então eu preciso que você se apresente. Muito bem. Dê seu histórico na medicina veterinária. Há quantos 50 anos você trabalha na medicina veterinária? 50 eu vou fazer em maio, mas não de veterinária. Então diga aí um pouco do seu currículo, que é um pouquinho grande, que a gente vai precisar aqui comer umas horas do podcast só pro seu currículo. A gente resume, acho que a história para ser contada é para que as pessoas percebam as facilidades e as dificuldades desse tempo todo. Mas são 30, vou fazer 30 anos de veterinária, né? Basicamente. É bastante tempo vendo tudo que aconteceu, as mudanças. E acho que a gente pegou... Sou muito grato, assim, por ter entrado na veterinária numa época onde eu consegui ver tudo acontecer. O que me dá um aspecto meio dinossáurico, assim. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é velho. Não, tudo aconteceu em 10 anos, né? Tudo que tinha para acontecer, aconteceu em 10 anos. Do nada, assim, eu diria, da nossa época das cavernas até a gente chegar onde a gente chegou, tudo isso aconteceu em 10 anos. Então, é mesmo? Você acha que essa grande mudança... foi. Eu formei em 97, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, numa época, olha aí o dinossaurico, numa época que a gente olhava as escolas de veterinária pelo ranking da Playboy. A Playboy, aquela que você não sabe. Você que tem 40 anos, eu sei que você tem Playboy guardado embaixo da sua cama até hoje. Esse então, é o você podcast. entrava lá, você tinha o ranking das faculdades. Era a USP com a UFMG sempre brigando. Quem era a primeira do ranking da Playboy. Mas era uma época onde... Provavelmente você vai me perguntar o de sempre... O que eu acho da dificuldade de contratar pessoas? Hoje está mais difícil, o cliente mudou. Vou perguntar no Cara, olha só, o que mudou é que a gente competia com gente para entrar na faculdade, né? Então, assim, formar em 97 foi competir com 9 pessoas por uma vaga, né? Hoje, 9 faculdades competem por você. Isso já dá uma escala de para onde as coisas tendem aí, independente de ser veterinário ou não. Nesse tempo todo de trabalho, aí, 30 anos, seu foco sempre foi emergência e a área de intensivismo? Essa parte que é esquisita, porque eu não tenho como explicar. Assim, a veterinária entrou na minha vida pelo meu avô materno, né? Ele sempre teve bicho em casa e eu tenho essa lembrança, algumas fotos, assim, de estar no quintal da casa do meu avô e cheio de cachorro em volta. E meu avô criava passarinho de canto, competia. Meu outro avô sempre gostava muito de bicho também, então assim, mas não tem um veterinário na minha família, nem na linha genealógica da minha árvore, nem no lado italiano, nem no lado português, não existe veterinário Rabelo. Então de onde é que veio? Não sei, meu pai sempre gostou de bicho também, sempre teve sítio, Você nunca pensou em bicho. ser médico?
Essa pergunta não é ofensiva antes que venham atacar. Não, é mas porque olha as só, coisas de são muito novo, parecidas. 97 era uma época onde eu concorria para fazer veterinária com muita gente que queria fazer medicina e não conseguia. Então a gente viveu a época onde você tinha muito veterinário que era médico frustrado. Nunca foi meu caso. Eu conheço muito que não. Nunca quis trabalhar com grandes animais, nunca quis trabalhar com produção. Sempre quis trabalhar com pequenos. Numa época também onde, por mais famosa que a minha escola fosse, era famosa para grandes animais, produção, como é até hoje. Então é uma faculdade muito forte na área de produção e você pensa, Minas Gerais tem esse foco, né, esse DNA, então era muito difícil porque, de novo, naquela época você ainda era separado o cachorreiro dos veterinários. A gente nem era muito considerado porque a gente não tinha medicina. Né? Você não tinha, o conteúdo de pequenos animais em 5.000 horas foi algo próximo de 40, 60 horas de currículo. Então, eu vou dizer, não teve essa formação, mas eu sempre gostei, tanto que eu corri atrás de estágio desde o primeiro período e acabei terminando a faculdade com mais horas de estágio do que de graduação. A gente pode dizer que você é pioneiro na emergência veterinária, no intensivismo? Sim, de alguma forma, como especialidade, assim, porque a gente tinha, e depois a gente teve a oportunidade de homenagear essas pessoas ao longo do caminho, as pessoas que a gente se inspirou naquela década ali e que faziam, de alguma forma, emergência. Mas por quê? Porque elas vinham de uma formação no exterior, onde a formação médica era muito mais forte. Então, você pega o professor Auri Nunes em Laje, o professor Hélio Altran, que estava em Londrina na época, o professor Alceu Reiser. Só que aí você começa a pegar profissionais que eram da anestesia, da medicina interna e da cirurgia. E eles tinham alguma formação de emergência, cada um dentro da sua área. A especialidade não existia. Então, a gente fundou a Sociedade Brasileira de Emergência no Brasil em 2003, 6 anos depois que eu me formei. Então, eu diria que sim, porque a gente participou da fundação e da construção da especialidade no conselho, né? Antes de eu fazer as perguntas que você falou, que são clichês aí, eu preciso fazer uma pergunta que eu fiz pro Leon, que também é outra pessoa muito polêmica. Por que você tem fama de bravo? Você acha que é uma fama legítima ou é invenção da oposição? Vou dar aqueles 5 segundos, né? Como é que eu respondo? Cara, a fama, quem faz a fama deita na cama. Então, assim... Mas você se considera bravo ou exigente? Se é fama ou se é o que dizem, alguém acha que eu sou. Percebe? E eu aceito... Ou que você era. Eu aceito o conceito de bad cop. Assim, ou que você era. Não, mas o jeito de ficar bravo mudou. Mudou. Então, você falou assim, como é que começou? De novo, se a gente vai até 2010, provavelmente, 2005, 2006, vai. Muita coisa era possível que não é mais viável hoje. Tá. O que me inclui os Trapalhões, inclui o Tom e Jerry, inclui o Pica-Pau. Isso não é mais viável na educação de hoje. Se eu jogar isso na rede, você é preso. Então, assim, a gente agia com um grau de energia considerado hoje violento. Então, você vai falar, pô, isso vai se construir numa imagem. Então, mas hoje, assim, a gente não faz o que fazia antes, né? Mas os meios de comunicação são diferentes. Então, assim, e não é só por receio, você vai mudando, as pessoas também estão mudando. Sim, porque a gente só fazia o que as pessoas se permitiam. Brinquei essa semana que eu ouvi uma frase super boa que representa bem isso. Hoje eu não posso nem bater mais em quem merece, né? E antes podia. E não é que podia, gerar, não estou estimulando violência. Entendi. A questão sempre fui muito enérgico porque a especialidade exige isso. Então, assim, eu fiz um atendimento ontem. Sábado e domingo, né? Hoje é segunda, nós estamos gravando. Sim. Sábado e domingo. Ele pegou sábado à noitão e domingo à noitão. Tava eu lá. E exigiu que eu interferisse. O meu papel hoje, é ser uma terceira camada quando você tem um cliente que exige que alguém coloque ele no lugar, e aí você tem que usar essa posição, e de repente essa postura de bad cop, de repente, olha, eu vou chamar o Rabelo, hein?
eu aceito essa postura, essa posição, para mim tá tudo certo. Não... Mas você não acha que essa fama, ela é incompatível com eu chegar num congresso? Eu não sou médica veterinária, então assim, essa realidade, por mais que eu esteja há 7 anos fazendo isso, ainda é novidade para mim. Quando eu conheci você já era uma sumidade na medicina veterinária. O seu perfil, eu lembro do Facebook, era fechado, porque não cabia mais ninguém. Eu lembro disso, você nem me conhecia. Eu lembro a primeira vez que eu te conheci, foi num evento da BHV, da Premier, um summit que eles fizeram. Salvo engano, foi esse evento que eu te conheci pela primeira vez. E eu vou aos congressos e a tua sala tem fila para entrar. Fila na porta, junto com o César, né? E tem fila de gente muito jovem. E que, teoricamente, não estaria tão aberta assim aos tapas, como você falou, né? Entre aspas, como todas você as disse, aspas. nem todo mundo me conhece. Todas Às as vezes vai aspas. pra fila e depois não volta. Então, mas eu não acredito que seja uma fila para conhecer. Eu acredito que já tenha ouvido falar e que já tenha uma referência positiva, talvez pela autenticidade, pela competência. Então, a gente Agora não... sou eu que vou te interromper. Tá vendo? Agora não, você sempre faz Não, isso. olha só. Será que então você ser autêntico, ir ao ponto, não enrolar, ser objetivo, respeitar o tempo, fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, não aceitar remendo, não aceitar as coisas feitas pelas coxas, como a gente dizia antes. Se isso é, para alguns, ele é bravo. Não, eu tento fazer a coisa do jeito mais certo possível, eu sou muito sistemático. A especialidade me ensinou a ser assim, e eu não aceito isso na minha vida. Em algum momento, se você perguntar para minha esposa, ela vai falar a mesma coisa. Nossa, mas você é bravo, você tem que se comunicar de uma forma, melhor. você acha que... Né? É um desafio. Ok, sempre porque eu não consigo ser duas pessoas diferentes no consultório, em casa, atendendo, e não consigo. Então, assim, isso pode ser defeito, pode ser qualidade, que considero minha casa arrumada, depende com as contas em dia, entendeu? E minhas crianças com grau de educação que eu gosto, e com a ajuda da minha esposa eu construo isso. Então, eu acho que assim, o bravo, quando a gente vai para congresso, de repente, será que não é falta de opção? Entendeu? Dentro da especialidade. Eu acredito que não, tá, assim, Rabelo? Mas eu acho que você está sendo modesto. Eu acho que você sendo modesto. Os temas que a gente discute continuam sendo... A gente tem uma dificuldade gigante com a especialidade. A gente agora tem 5 especialistas titulados a forceps. Né? Então, assim... Então, essa é a outra pergunta que eu ia entrar. Então, assim, às vezes a pessoa está buscando um tema e fala, tá, mas eu vou atrás de quem? Quantas vezes eu te chamo e falo, olha, estão me chamando para peritar um negócio porque buscaram um especialista titulado na internet. Então, assim... Quem não conhece, busca, joga o nome ali, pô, você vai ver de rede social ali, de Instagram tem 1000 e poucas publicações. Aí você vai no YouTube, o número de visualizações e de horas faladas é muita coisa. Então, ao longo do tempo, o volume de coisa publicada e que você fala, te joga para as pessoas verem de alguma forma aquele tema. Eu vou falar de emergência de cachorro. E eu não sou um cara muito da UTI, esse é um papel que... Graças a Deus, o César, como meu sócio e meu irmão, ele gostava mais e até assumiu esse lado mais interno, diria que mais calmo, mais até organizado do ponto de vista... Porque a UTI é um outro ambiente. Eu sou o cara da porta da emergência para a rua, né? Então, eu acho que são 2 perfis completamente diferentes dentro da mesma especialidade. Indo para minha área agora, porque esse é o objetivo daqui, que você não vai fugir de falar de... risco jurídico, você acha... É uma pergunta genuína, porque se fosse para perguntar na especialidade do intensivismo, eu já sei a resposta. Porque eu viajo Brasil afora aí, e o que eu ouço de gestores de hospitais maravilhosos é que eles não têm UTI porque não tem mão de obra. Então, assim, é o que eu ouço por aí. Agora, vamos trazer para emergência. A gente tem veterinário que se forma hoje para falar, eu vou trabalhar com emergência? Ou a emergência, ela é secundária àquele desejo de fazer uma outra especialidade? Qual é a tua opinião sobre isso? De fato, uma dúvida minha. Não é falha deles. Não é falha deles. A falha é primariamente curricular, porque não existe carga horária para você se tornar médico depois que você se gradua. Então é difícil. É como se você tivesse um currículo de educação física, onde você fizesse 20 semestres de ginástica rítmica, mas você sempre quis futebol. E aí você tem a chance de fazer um semestre de futebol.
ou você treina futebol aos 5 anos da faculdade, ou você vai acabar sendo jogado de alguma forma a gostar ou a odiar a ginástica rítmica, se eu fosse comparar com a educação física. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e acontece até hoje, com alguma diferença. Hoje os currículos saíram de 5 mil, tem escola com 4, 3.500, não sei qual que é o limite mínimo hoje, só baixando o número de horas. Afundou mais o currículo médico. Você continua tendo que saber... Essa história do veterinário generalista, ela foi para um extremo que eu continuo brigando para que um dia mude. Então, assim, eu não tenho cabimento eu receber meu CRMV e no dia seguinte eu posso cuidar de uma colmeia, se um peixe está em condição apropriada para ser consumido, se a vaca está boa, e operar o coração de um cachorro à tarde e colocar um marca-passo em alguém. Isso é um nível de insanidade mental que é um negócio que, assim, quem está atrás da cadeira com a caneta tinha que tomar uma providência. Se você olhar os currículos mínimos fora, no mundo afora, você vai ver que, porque não é que o americano é melhor, ele passa milhares de horas a mais sendo médico na faculdade, e aí ele gosta da emergência, aí você lota a especialidade. Mas você acha que não gostam da emergência ou tem medo da emergência? Não gosta, tem medo e não gosta e vai por obrigação. É fato, você vê hoje, a gente tem nossa plataforma, a gente tem a nossa rotina de curso, a gente começou com isso, sim, a gente foram os primeiros. A maioria absoluta do público que entra para aprender emergência vem no medo. Vem com gatilho, se eu não fizer, eu tô fudido. E aí põe o pi aí, James. Eu tô ferrado, entendeu? Se eu não fizer esse negócio, como é que eu vou fazer? Depois eu quero botar o salto alto, entendeu? Depois eu quero botar o jalecão com uma logomarca bonita e vou atender oftalmo, entendeu? Vou atender dermato, vou atender endócrino, vou atender outras coisas. Então, assim, por quê? Porque é mais seguro. Mas ele entendeu? não é obrigado a saber lidar numa emergência, independente da especialidade? Mas, assim, obrigado hoje, quem é obrigado? Assim, o motorista que me trouxe aqui é obrigado a dirigir bem. Todos dirigem bem? Não dirige. O piloto de avião é obrigado a pilotar bem. Tá bom. Assim, não, a gente não está respeitando a obrigação hoje. Não, tudo bem, mas entendeu? A obrigação existe, está no código de ética. né? Tá bom. Eu dando risada pro código de ética, não foi isso. Eu não sei se isso dá processo ético. Mas a questão... do código de ética não dá processo ético. Não, mas ô Rabelo... Existe a obrigação, as pessoas não cumprem. E aí as pessoas vêm, mas onde que está o conselho nessa hora? O conselho existe. Se eu for lá e dizer, olha só o que está acontecendo nesse atendimento aqui, ó. Esse absurdo que está acontecendo aqui. Igual aconteceu esse final de semana agora. Rapidinho, eu ia pegar esse gancho aí, não entra. Que eu quero saber de você os principais erros que você vê nos atendimentos. Aí você pode escolher, dentro das suas especialidades. Quer falar de emergência? Vamos falar de emergência. O que eu vejo pela sua palestra, que eu lembro que você começa ela com um cachorro... respirando mal, aí você fala, imagina isso, 3 horas da manhã, e você tá sozinho, e você é recém-formado, e você... Até eu fico com medo. Mas tá vendo, esse gatilho é o que atrai a maioria das pessoas a fazer esse tipo de formação, não é gostar. E aí que eu não sei te explicar, obrigada, é essa a resposta que eu queria. Assim, eu sempre gostei. Mas tem gente que gosta. Mas eu não sei porque eu gosto de pronto-socorro, ou porque eu gosto de emergência, eu não tive na minha família, não tem médico na minha família, nunca tive isso. Eu gostava disso. Passou muito pelo fato de eu ter tido muita sorte de ser treinado por duas das pessoas que criaram a especialidade no mundo e ter a chance de ter morado com um deles, que é considerado o pai do trauma veterinário. Então, assim, isso mudou minha vida ali. Essa oportunidade que eu tive, nenhum outro brasileiro teve. Diria que mais uma pessoa no mundo teve, o Dr. David Spreng, e que foi conhecer o professor Dennis Crow. Então, assim, eu fazia porque eu gostava. E depois que eu tive a minha formação médica, aí, é isso que eu quero fazer. E pronto, volta para cá, não tem especialidade. Então, cria associação. Criou associação, não tem especialidade. Vou até o conselho. No livrinho de especialidade não existe, então vamos criar especialidade. Em 2006, a gente ajudou a criar a especialidade. Nós estamos em 2025 e tem 5 especialistas titulados. As pessoas te falam, eu não abro TI porque eu não tenho gente. As pessoas me ligam e falam, você conhece algum intensivista? Então você valida o que eu falei. Não, total. Mas é que as pessoas estão procurando o especialista antes de procurar uma camada de base de plantonista que faça o mínimo por habilitação. Eu não preciso ser piloto de Fórmula 1, eu quero contratar um motorista para me trazer aqui no aeroporto. Eu não preciso do Max Verstappen para fazer isso.
para contratar ou o Rubens Barrichello. Eu não preciso de um piloto, eu preciso de um motorista que tenha carteira, CNH, a carteira B dele, para ir de um ponto A a um ponto B pela lei, dentro do carro, me trazer em segurança. Ponto. O que eu preciso é de um plantonista que saiba fazer X, A, B e C, por habilidade, minimamente, saiba quanto vai custar, como que eu faço, e ele transfere o cuidado de seguida. Eu não tenho cabimento eu pedir para ter um especialista de plantão na porta de qualquer pronto-socorro, qualquer hospital que seja. Isso é inviável. Qual hospital humano, hoje, de rede AAA, você consegue entrar agora aqui em São Paulo, que é polo, e nós sabemos quais são os 2 ou 3 hospitais que você pode fazer isso hoje, que você pisa no pronto-socorro e você tem a certeza que quem vai te atender é o PG daquele hospital. Aí PG você põe na legenda aí depois, que é pica grossa. Aí você vê aí como é que você quer colocar aí, mas se põe pi, se não põe. Não vai! Não vai! Quem vai te atender é alguém de nível menor, tecnicamente, porque senão, economicamente, nenhum sistema de saúde se mantém de pé. Então, para que eu vou contratar um especialista se eu vou jogar ele numa distância quilométrica, anos-luz, de quem fez o primeiro atendimento? Mas a gente, na veterinária, a gente ainda não trabalha muito com plantão. A gente é culturalmente, a gente foi ensinado assim, cliente, tá? A gente ainda tá com ranço de ainda não ter a coisa preventiva. Eu, totalmente diferente. Mas ainda tem esse serviço de buscar lá na hora que o animal tá passando muito mal. Então, a gente não precisa de muitos veterinários que conheçam lidar com uma emergência para a gente evitar o dano ao paciente e evitar o risco jurídico? Não é precisamos. Aí aí volta na responsabilidade. Isso. E na obrigação. Isso. Isso é obrigatório. Não devia ser a nossa discussão. Então. Não devia ser. Exato. Quem está de plantão, e também não precisa de gostar de emergência, só tem que entender que se ele está lá... Faz parte. Então, assim, eu não posso pegar um carro neste país sem a carteira de motorista. Sim. Ponto! Ninguém... Não tem um programa que você entra no YouTube e fala assim, eu acho que isso está errado, que a gente vê muito motorista mal preparado e com carteira, não vê? Onde que está o problema? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos apertar o nível do exame de motorista? Onde que está o problema do trânsito ser como é, as pessoas serem não respeitarem o trânsito? Então, assim, aqui é a mesma coisa. A gente teve a formação de graduação, ela é falha, ela é nula para esse tipo de situação. Na tua opinião, a culpa não é do veterinário? Não, de jeito porque nenhum. a formação dele já coloca ele numa arena tosca. É muito fácil jogar a responsabilidade nos veterinários e, coitado, é porque a geração... Geração, caramba, não tem geração. Isso é... A formação dele não transforma ele em médico. Se ele não foi educado, informado e durante os 5 anos de faculdade ele não aproveitou para ter vivência prática, ver atendimento, ver conversar com pessoas, frequentar consultório, ele sai totalmente despreparado. Aí acaba acontecendo o que acontece muito. Aposto meu diploma com você. Procura aqui 10 grandes hospitais que tem auxiliar veterinário trabalhando, se não tem estudante veterinário ali. A maioria. Pronto. Por que eles estão procurando isso? É o único jeito que eles encontraram de frequentar a rotina sem ter a responsabilidade, sem ter um carimbo, ganhando algum dinheiro, porque o problema do estágio é outra história que a gente pode entrar. Então, assim, quem quer está saindo com algum grau de preparo. E tem emprego garantido. Isso é muito bom de falar, tem né? Os outros que, assim, infelizmente, eles não tiveram a sorte de ser informados. Tem muita gente que vai no coração, termina o curso e fala, pô, mas eu não sabia. Paciência, então, vamos começar de novo, você começa a sua formação. Mas... para atender, e acho que a questão arquitetônica nossa, ela dificultou isso também, você não vai ver tanta clínica hospital veterinário, para não falar quase nenhum, que ajude o cliente veterinário a entender a diferença do atendimento eletivo e da urgência. Né? Não, o cliente não. Todos entram pela mesma porta, escrito clínica, ele aperta a campainha. E eu não tenho uma porta escrita, isso aqui é o pronto-socorro, isso aqui é a consulta que você agendou. Isso já dificulta, porque se a campainha toca de um jeito diferente, ou o horário é marcado ou não é, que esse sistema ajuda muito o médico que trabalha no pronto-socorro. Não é que ele não esteja estressado, mas ele sabe que ele está lá para atender pessoas que não agendaram, porque se sentem na necessidade de buscar atendimento médico rápido, né? A gente, hoje, Rabelo, vive numa sociedade extremamente imediatista, os clientes são muito mais difíceis, tá tudo... Você tá vendo essa cobrança há 30 anos, você subiu todos esses degraus, você tá vendo de cima hoje.
Você não acha que também, pelo mundo louco que a gente vive, essa cobrança, às vezes, muito insana, fugir da emergência não é tentar fugir de um caos que vai virar amanhã um processo, uma dor de cabeça, O que salvou burnout? Boa parte dos hospitais humanos de colapsarem mais do que já estava colapsado foi a pandemia. Porque se não há uma liberação de telemedicina nesse processo, pronto-socorro já estaria morto. Então, assim, quantas vezes... E aí você faz em casa aí seu exercício. Quantas vezes você foi ao pronto-socorro e você não estava morrendo? A maioria. Não. Então, assim, eu vou ao pronto-socorro por quê? Porque conseguir uma consulta eletiva hoje também tá um inferno. Então, assim, eu não consigo marcar, porque as estrelas só têm consulta para daqui 6 meses. Pô, mas eu quero agora. Se eu quero agora, você não pode me atender, eu tenho o plano, eu vou ao pronto-socorro. Então, eu preciso desafogar esse sistema. Então, assim, essa questão do imediatismo, eu adoro. Quanto mais... Assim, a vida é muito simples, Renata. Olha só. Você tem preço, qualidade e velocidade. Escolhe 2, meu. Eu não negocio os 3. Então, assim, você quer que seja rápido? Beleza. Você quer que seja barato? Ok, o que sobra? Não vai ser bom. Entendeu? Não tem. Como eu não trabalho mal, só sobra os outros 2, entendeu? Então, assim, você vai ter que escolher um. Ou é rápido, ou é barato. Porque mal eu não vou fazer. Meu lema. Então, assim, não, eu quero barato. Então vai esperar. Eu quero rápido. Então vai ser caro. Ou vai custar mais. É tão simples seguir essa regra. Então, mas para você, talvez, que já está no outro nível, seja simples falar isso, né? Porque o que eu vejo, Rabelo, é tanta reclamação. E eu vejo isso de processo, né? De gestor, de veterinário. Por quê? Porque o cliente, ele já chega numa emergência, infelizmente, essa é grande parte, né? Ele é leigo, ele não sabe. Então, vai para o processo animal que nunca foi ao veterinário. E aí, chegou lá no fim da linha, e a culpa é do veterinário. Esse veterinário está respondendo um processo ético, está respondendo um processo judicial. E aí, esse cliente, ele quer uma salvação ali no final da linha, numa emergência. Como é que a gente lida com isso? Porque, no final das contas, ainda tem que pagar. E eu ainda tenho que pagar por algo que você, teoricamente, fez errado, porque meu animal não sobreviveu. Como que você, com a sua experiência, com a sua facilidade de virar e falar assim, vai ser caro, não vai ser barato, ou então, como é que a gente lida com isso? Porque hoje em dia, só falar que não vai ser barato, você já é um grande mercenário, um desgraçado, que você nem deveria existir. Porque assim, tá muito difícil, porque a gente precisa ter uma recompensa financeira, um trabalho, uma dedicação de uma vida inteira. No teu caso, então, bota a vida nisso, né? De quanto esforço. Como é que a gente equilibra essa balança? Como é que a gente fala pro veterinário, olha... trata o cliente bem, mas o cliente está xingando, numa emergência, está brigando. E isso acaba tornando todo o sistema muito desequilibrado, principalmente na emergência. A emergência é um tema, é o mais difícil. Quando eu vou em palestra, faço treinamento, quando vem o tema emergência, é o que eu já sei que eu vou sofrer, porque eu não tenho uma resposta boa para eles. Eu não sou, assim, de ficar viciado em número de rede social, essas coisas. Mas anteontem eu postei o stories daquele... Eu não vou chamar nem de cliente, aquele marginal, imbecil, quase sem roupa, que atacou a clínica, inclusive um colega nosso lá em Brasília. Quebrou a clínica inteira. Eu postei assim, mais um sábado de paz, né? Depois o pessoal entrou em contato comigo, me contou um pouquinho do que aconteceu. Aquilo ali deu... e para mim são números muito grandes. Um stories pegar 12 para 13 mil... Nossa... num perfil que tem 30 e poucas mil pessoas. Se eu coloco o paper que a gente acabou de publicar no Journal da Sociedade Americana, não dá 300. Então, não adianta. Vai lá olhar para você, no fundo do seu coração, você quer ver sangue. Mas não é, Rabelo, é a dor. É a dor. Pois é. A dor conecta. Se você visse, que eu não posso mostrar, o volume de mensagem foram 300 e poucas. E tinha ali de tudo, desde... Eu acho que essa pessoa tem que morrer, mata, o veterinário tinha que ter o porte de arma liberado. Isso aí é complicado. Né? Até o pessoal do outro extremo, abraça uma árvore que ele vai ficar bem, não é assim. E tem o pessoal do meio do caminho, que assim, porra, o cara tá doente e ele atingiu um limite. Tá nitidamente desequilibrado. Mas ali, acho que
A nossa falha é tentar procurar culpado. Quem é o culpado? O cliente é o culpado? Foi que atendeu, que não deu assistência da forma correta e deixou escalar daquela forma? Eu não sei te dizer, mas e também não vou dizer que eu estou certo. A gente tem uma brincadeira sobre a nosso estado de virgindade jurídica, né? Sim. De nunca ter... Eu não sei o que é ir a uma audiência eu ter que responder por algo. E eu continuo insistindo nessa tecla. Esse final de semana aconteceu de novo. Então, assim, e aí a notícia é que, de repente, o gestor, o dono, a gente já conversou sobre isso, que a gente andou tendo problema lá na França recentemente, né? Porque tem hospital que prefere chamar um jurídico forte e tocar o F. Fala, ó, se o cliente reclamar, F. Manda procurar o jurídico. Tem essa de ficar conversando, acolhendo. É igual desculpa, põe o PIN aí. Eu falo o nome de empresa, não posso falar aqui, né? Mas nome de companhia aérea, companhia telefônica. Cara, toca o F. Hoje, como é que você resolve um problema com a companhia dessa? Você liga, você já não consegue discutir com a dona Maria que atende a primeira chamada. Então, assim... Entendo que na veterinária é incompatível. Então, olha só, olha onde eu vou chegar. Esse perfil é incompatível com a veterinária. Telefonia, companhia aérea, plano de saúde, tem agências reguladoras. Nós não temos. Então, se eu brigar com algum veterinário, sou cliente, e eu entrar no meu consumidor lá do Gov, eu não tenho onde reclamar. Então, as pessoas acabam usando caminhos hoje que não seriam necessários se a gente tivesse, como eu espero que nosso movimento agora culmine para isso, como é o caso da Anvisa na medicina humana, que tem uma agência. Não é papel do conselho, não. Para de jogar essa responsabilidade nas costas do conselho. O conselho tem nada a ver com isso. Precisa de uma agência reguladora para que você denuncie, a agência vai lá e fecha estabelecimento de vagabundo. Lugar que é ruim, tem que fechar. Acabou, porque a regra é essa. Eu, para fazer pão, eu tenho regra, para atender cachorro, eu tenho regra. Aí nós vamos voltar na obrigação, que é o único jeito de cumprir com a obrigação. Então, assim, onde eu quero chegar é, por mais que você diga que eu tenho a carreira longa, não sei o quê, porque eu consigo ser bem remunerado, deu sábado, 5, 6 horas da tarde, entrou um doente atropelado na minha clínica essa semana, eu estava lá passeando. Eu fui lá ver minha cachorra, que a gente castrou essa semana, eu fui lá levar ela para passear e fazer xixi e cocô. Tô só vendo a coisa acontecer. O cachorro entrou atropelado, meu time atendeu, como tem que atender. Só que, assim, a família estava em desespero total e foi para lá por quê? Não tinha outra para levar. Era lá, porque mandaram ir lá, porque lá é o lugar que... Beleza, mas sem um tostão no bolso. E aí? E aí nada. Aí vem a parte que você não vai querer escutar. Medicina é medicina, dinheiro é dinheiro. Se eu tenho que cuidar do bicho, eu tenho que cuidar do bicho. E ponto. O problema financeiro é secundário. E meu time tem essa liberdade desde o início. Assim, você tem que fazer o que tem que fazer. Se isso exigir, como já aconteceu, colocar alguém uma diária num ventilador mecânico sem eu conseguir cobrar por isso, paciência. Então, assim, doente tinha um trauma de tórax, fratura de costela, fratura no braço. Existe uma classificação de urgência, eu posso usar várias. Mas todas as padrão vão dizer o mesmo. Eu tenho muito grave, que tem risco de morrer em alguns minutos. Eu tenho medianamente grave, que vai morrer daqui a algumas horas ou dias. E eu tenho um que é muito difícil que isso aconteça. E aí tem as variações e as classificações. Ponto. Eu não posso liberar alguém em condições instáveis e que vai morrer lá fora. Não posso. Então, assim, eu chamo isso de risco do negócio. E falei isso com os proprietários. Falei, olha só, eu entendo, você veio para cá, agora me fala, por que você veio para cá? Eu falei, porque eu não tinha opção. Falei, tá vendo? Então, assim, mas o cachorro é de quem? Ah, é nosso. Falei, pois é, e a clínica é minha. Então, você tem a responsabilidade com o seu bicho, eu tenho com a minha clínica. Se eu atender todo mundo de graça aqui, eu quebro. Não, a gente entende. Falei, pois é. E eu sei que você não tem 10, 12 ou 15 mil reais para gerenciar esse pacote. Uma fratura de úmero, 3 costelas, um pneumotórax, com ultrassom, raio-x, cirurgia de tórax. Então, assim, vamos combinar o seguinte, você não tem esse recurso, e eu não... Deixa eu te falar, ele é classe 2, ele nem está mais sobre a sua tutela, sabia? Ele é meu agora. Então, eu já estou fazendo com ele tudo que eu tenho que fazer sem a autorização da senhora. Vou nem pedir para sedar. Mas ela em momento nenhum falou, não faça. Não, e se ela falasse, eu falei com ela, a senhora pode chamar a polícia se a senhora quiser tirar ele daqui. Enquanto ele estiver grave, eu não vou liberar ele. Ele é meu, até que ele fique bem. Depois eu vejo com a senhora quanto é que custa. E aí, se a senhora não quiser pagar, aí nós vamos discutir em outra instância.
Percebe? Eu separo as coisas, assim, porque eu não quero, não é nem o risco de que ela vá para a rede social depois e fale, morreu, e isso sai mais caro do que eu atender. Isso é um bônus, porque sai bem mais barato fazer um bom atendimento, deixar num ventilador mecânico, abrir o peito, fazer o que tiver que fazer e a pessoa não pagar. Mas sai muito mais barato do que não fazer e depois ter que resolver isso em outra instância. Então, assim, foi essa hora que eu falei que tem que chamar a responsabilidade. Aí, às vezes, o que a gente chama de gestor hoje é gente com mais de 20, 30 anos de formado que assumiu a administração da clínica e já não está atendendo no consultório, né? Então, assim, tirando as grandes redes, esse é o papel, né? Agora eu não atendo mais, eu estou mais no administrativo. E aí você não quer sair de casa, amigão. Deu sábado, 9 horas da noite, você larga um plantonista de 22 anos de idade atendendo, sozinho, e ele não consegue falar com o dono da clínica, com o responsável pela clínica. Mas tem o diretor clínico. O diretor clínico tem 23 anos de idade, entendeu? Você deu essa função para ele do dia para a noite. Não, mas ele é nefrologista. Porque ele fez uma pós de 12 meses, virou o especialista da clínica. Então, tudo veio muito rápido. Os donos não querem mais essa confusão. Transferir a responsabilidade para um terceiro de 23, 24 anos de idade, que não tem a mínima condição de resolver isso. E aonde eu trabalho não funciona assim. Eu continuo tendo essa responsabilidade até que esse CNPJ seja meu. Isso é bem polêmico. Eu quero só deixar claro aqui, pessoal, que o Rabelo é o Rabelo. Então, ele segurar o animal. Existem até algumas situações que juridicamente a gente consegue defender isso, principalmente se for um caso de maus tratos, porque ele ficar sem assistência pode... Mas isso é muito difícil, é polêmico. Na maior parte das vezes, o cliente pede o animal e o ideal é entregar com o termo de retirada sem alta. Só que, Rabelo, a maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes, eu posso dizer isso com muita certeza e propriedade. O cliente não fala, eu quero tirar. O cliente só fala, eu não tenho dinheiro. Isso são coisas muito diferentes. A falha do processo está na triagem. Quando você fala em emergência e não fala em triagem, você estragou o processo inteiro. Mas fazem triagem, Rabelo? Mas essa é a falha. Essa é a falha. O time ali sabe, você jamais vai encaminhar alguém que tem uma etiqueta vermelha no prontuário. Você vai ficar com ele aqui até ele... e se eles quiserem tirar? Não vai tirar. E não é polêmico. Como é que eu vou tirar alguém que está sob cuidado médico? Assim, vai ter que ser briga mesmo, e sim, tomara que aconteça, que alguém filme. Porque eu falei assim, você está tirando ele da assistência médica, isso para mim é maltrato. Eu não estou te cobrando, eu separei a linha financeira da linha médica. Esse é um dos debates mais intensos que eu já passei na medicina veterinária, que é com o paciente num cuidado intensivo desse. Pois aí, tem que tirar, E ter que tirar. E aí o lugar fala, não faça eutanásia. Eu falo, mas aí você vai ter que fazer. Não faz eutanásia e sugere passar para uma diária mais barata, tirando parte do recurso. Então, assim, olha só, isso se meteu a trabalhar com paciente grave... É muito complicado. Não é complicado. É que é um outro patamar. É que juridicamente é complicado. Tá cheio de gente querendo se meter com paciente grave, sem querer pegar o ônus. É lindo falar que eu tenho uma UTI. Não é lindo. É a pior coisa que tem é se lidar com esse tipo de bicho. É verdade. A margem é pequena, o custo é alto, a gente paga uma fortuna de imposto. E a conta sai cara para o cliente, eu não consigo dar muito. rotatividade, eu não tenho 10 ventiladores, entendeu? Então, assim, 10 gasômetros, um monte de bolsa de sangue disponível, tudo custa muito caro. Então, assim, para com esse mundo de fantasia. É muito melhor você ficar com consulta girando o consultório o tempo todo, opera o básico, interna o básico e encaminha o que precisa. Não tem ponto de encaminhar. Então, começa a olhar o mercado e ver se é necessário. Por acaso, você pega uma cidade de 50 mil habitantes e vê 3 hospitais de gente com UTI para todo mundo? Você mora numa cidade pequena, nem UTI tem onde você mora. Você tem que ir para uma cidade grande. Nenhum médico fala, nossa, não tem UTI aqui na cidade. Ninguém abre uma UTI porque é legal, porque na minha cidade não tem. Com veterinário virou isso aí. Tem a lojinha, agora eu abro a UTI também. Então, assim, enquanto ficar nesse mundo de fantasia, vai dar M. Porque você junta todas essas peças do quebra-cabeça. A formação ruim é um problema? É o menor de todos. Quem foi que colocou essa figura de plantão para cuidar da clínica? Quem foi? Gestor. Então pronto. Então não tem que transferir a responsabilidade. A culpa é sua. Igual eu assumo a minha. Quando alguém me liga do meu time, às vezes é alguém novo, acabou de entrar. A gente tem de vez em quando, tem essa movimentação. A gente tem um time bem antigo, assim, que está com a gente 6, 7 anos. É difícil de trocar, mas vira e mexe, vai crescendo, você vai colocando gente nova. A gente está numa fase agora de ter gente nova. Aí os meninos, às vezes tem aquela coisa, mas eles mandam, sabe? Pergunta, posso te perguntar um negócio? Claro que pode. Não vai brigar comigo? Quando você fala do bravo, né? Você vai brigar comigo se eu te perguntar um negócio? Eu falo, não. Eu só vou brigar a partir da segunda vez que você fizer a mesma coisa errada.
Porque na primeira eu vou te orientar, na segunda eu puxo sua orelha, na terceira eu te prendo, entendeu? Então assim, que essa é a regra. Funciona desse jeito, é 1, 2 e 3. Então você me pergunta, eu vou lá e vou te ajudar. E tem falha. Eles não têm a formação, e olha que a gente fez estágio com a gente, que fica com a gente vai acompanhando, quer manter. Quando eu digo com a minha sócia, e ela decide, vamos contratar essa pessoa para prestar serviços para nós, a responsabilidade é toda nossa. Toda nossa. Então, se sábado, 3 da manhã, der um problema lá, jamais, e aí eles podem fazer, assim, me desmente. Nunca eles tiveram alguma responsabilização, tipo, olha, como é que você me faz um negócio desse? Por que aconteceu? Faltou o quê? Faltou equipamento? Faltou condição? Ou faltou educação? Então vamos corrigir porque aconteceu contigo, poderia ter acontecido com todo mundo. E a gente assume essa responsabilidade o tempo inteiro. Agora, para isso, dona Renata, eu não tenho uma clínica com 20 leitos, nem com 30, nem com 40. Percebe? Eu sei o tamanho do problema que eu quero ter. E aí é uma escolha minha, comercialmente, ter um lugar menor, cobrar o que eu acredito que é mais justo, porque eu tenho menos telefone tocando, menos problema acontecendo, e eu posso individualizar melhor os processos que a gente tem. Mas é um jeito de fazer. Eu não estou dizendo que comercialmente é a melhor opção, hein? Não tô. Não é nem objetivo aqui. Não é consultoria jurídica. Não tô. Não é consultoria de gestão do Rabelo, nem aula, nem aula. Se você fizer isso que eu tô dizendo, você vai ver que sua margem vai cair, você vai perder dinheiro, e você vai falar, nossa, será que vale a pena? Vale se você tiver várias unidades dessas espalhadas, que é um pouco do modelo que a gente tem tentado fazer hoje. Em vez de ter um negócio gigante, aumentando risco, e a gente nem vai entrar em trabalhista, essas coisas todas que o pessoal está assumindo passivos muito grandes, então eu acho que você não está entendendo o risco que você está correndo ao abrir para paciente grave. Então, assim, e se você é hospital ou clínica, você tem um pequeno desafio pela frente. Seja no código de ética, está na nossa lei. Clínica 24 horas. Hospital, se alguém bater na sua porta e falar é emergência, acabou. É sua obrigação atender. E não tem como omitir. Por isso que eu já passo essa fase do, então me dá seu documento, eu tenho que fazer orçamento. Pra quê? Eu passo dessa parte, eu prefiro acelerar, dou o pronto atendimento, depois eu entro na questão financeira. Então a gente separa totalmente, sei que parece meio estranho e comercialmente não é viável, mas no fim a gente tem muito pouco inadimplência. Isso que eu ia perguntar agora. Muito pouco. Você não tem quase. Muito porque eu acho que também passa por todo um trâmite esse último animal que eu falei para vocês que a gente tinha um orçamento, o orçamento dele era um orçamento, vamos lá, de 3.000 e poucos reais para toda essa complexidade inicial. Eles não tinham esse recurso. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar tratando e você volta para casa, descansa, respira e pensa. Eles foram embora sem deixar um centavo na clínica, o cachorro estava lá. Mas ciente de que ia ser cobrado. Aí que está o ponto. E quando eu explico para o cliente, eu falo assim, olha só, eu não estou te atendendo de graça. Exato. Só que você me encurralou de uma maneira, você bateu na minha porta. Eu tenho CNPJ. A obrigação é minha, eu tenho que te atender. Se você vier amanhã, eu falei com eles. Se vocês vierem amanhã com outro cachorro atropelado, eu vou te atender de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Só que até aí tem a placa grande na recepção. Tá vendo ali? Vermelho, amarelo, verde. Você me traz ele vermelho, eu te devolvo ele amarelo. Você me traz ele vermelho, eu te devolvo ele verde ou amarelo. E se você não pegar, aí eu vou atrás de você. Você não pode não me pagar. Então, assim, a minha obrigação é tirar ele do vermelho ou do preto e ir ao amarelo ou ao verde. Quando eu chego ali, nós temos um custo para resolver. Nisso, a conversa ficou... Aí eu gerei um outro problema, que foi agora só quer falar comigo. Não, porque eu só quero falar com o Dr. Rodrigo. Então, porque é o jeito de conversar. Às vezes as pessoas falam que elas não querem tomar tapa, né? Mas às vezes eles precisam realmente falar, bicho, é assim. Entendeu? Não tem outra escapatória. O cachorro é seu, não é meu. É o tapa no tutor, né? Que você está falando. Eu estou falando tanto do aluno quanto do tutor. O que está faltando é guidance. É a questão o inglês leva isso para accountability. Não é só a responsabilidade, mas é tomar para si o que é seu. Então, assim, te falar, seu cachorro é bem legal, ele é um doce, mas ele é seu. Eu tenho 3 e 2 filhos. Então, assim... Eu tenho meus problemas em casa, você tem os seus. A minha obrigação é te entregar ele estável. Ponto. A sua é me pagar por isso. Mas, deixa eu te falar, é assim que o jogo é jogado. Nós vamos resolver isso depois, porque eu não vou deixar de tratar. E aí entra... É isso que eu não entendo, né? As pessoas querem tudo. Mas precisa de autorização para sedar?
Eles aproveitam de todas as brechas que você imaginar quando a gente fala Perfeito. do problema. Imagina, Processo. como é que eu vou sedar sem autorização? Como é que eu vou dissecar uma veia? Deixa eu te falar, eu tenho que usar o Se você meu está na lado. emergência, não precisa de autorização. Acabou. E a gente cansou de discutir isso, que é isso que ninguém quer fazer, que eu uso como truque para me É porque as pessoas proteger. têm né? medo, Rabelo, porque esse tutor, como eu já vi, né? Ele sabe que é emergência e aí ele imagina, sendo emergência, ele é obrigado a me atender. Só que ele imagina o Sim. quê? De graça. Mas E aí ninguém vai fazer isso porque a gente tenta fazer. Aí que tá. Outra diferença importante é treina o seu time para que seu veterinário saiba fazer orçamento. tem que saber Ele tem que saber falar de dinheiro. tem que saber Não falar tem como. Não tem como. de que a cobrança é devida, porque isso, Tem mas como. isso não vem, ó, Rabelo, de um ranço franciscano, assim, de Mas passou, medicina veterinária por amor, Deu, passou, né? mas a gente ainda ouve isso, lê isso em Google e Reclame Aqui, aí Cara, esse é um mas assim, sofrimento pro Mas veterinário. é só a gente não se colocar desse lado da... E aí, se ele não faz, ele se sente culpado, entende? E aí, Ó, pra você, se sente culpado. mas é difícil. Olha só, quando a culpa é minha, eu entendo. também faço com ela o que eu quiser. Então, assim, pega a sua culpa e faz o que você quiser com ela. Então, assim, não quer pagar, tá com dó? Vai lá, compra café, agora pra você ver. Só... Aqui não tem honorário, que não paga, né? Aqui não paga, a gente paga os custos todos pra ver. Ela não falou que eu paguei passagem, pagando tudo. Porque você já Pagando vinha tudo. no evento, para Mas de você... só de café, Mentiroso. o que eu bebi de café aqui hoje, pela minha conta, já deu uns R$450 já, só de café, só de café. Então, assim, deixa eu te falar, ser franciscano é bom e dá pra ser cobrando. Desde que você queira fazer, né? A questão é que hoje existe uma imposição disso com uma percepção errada. Você tem que fazer porque você é obrigado. E é isso já li. Sim, eu sou obrigado. É. Se alguém jogasse na minha cara, eu De ia falar a graça. mesma coisa. Sim, eu sou obrigado a fazer. De graça? De graça, não. Onde está escrito essa parte? Aí entram os... a gente não pode ignorar, né, Rabelo? Assim, a minoria mesmo é de má fé, mas ela existe. Diz a regra da Ariely que são 2%. Com esse aí, não Faz tem um como estraguinho. negociar. Faz um Não tem estrago. como negociar, mas lembra, conhece a teoria da chave? Do chaveiro? Ah, não me lembro, acho Não. que já. Pois é. Acho que você acontece já essa história. falou. Você tem 100% das pessoas, Hum. certo? Você arrombaria, você entraria na casa do seu vizinho se a porta estivesse aberta? Não. Pois é. Mas 90% das pessoas, ou um pouco mais, entrariam se a porta estivesse aberta. Para isso que a gente põe chave. Exato. Porque assim, a chave é um mecanismo, mas ela não protege dos 2%. Os 2% vai entrar com chave, sem chave, o que for. Se a porta está aberta, isso vale para a porta do vizinho ou qualquer outra oportunidade que você vai ver. Seja uma caneca, uma caneta ou alguma coisa que você... Então assim, 98% das pessoas, se tiver a oportunidade, Vai fazer. 97%, vai fazer. 1% é totalmente honesto e 2% vai acabar criando algum transtorno. Eu costumo dividir, se eu não dou oportunidade, para ter problema com 97% das pessoas. 1% eu não vou ter nunca, e 2% o que eu tenho que fazer? Só me proteger. Como? Fazendo meu trabalho médico. Você perguntou, não tem polêmica e não tem problema com isso. Se você faz sua questão médica e não discute dinheiro, para fazer, ou seja, se você não me pagar, eu não vou drenar. Se você não me pagar, eu não vou fazer. Não coloca essa chance na mão do cliente. Eu vou fazendo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, você não tem, mas eu tenho que fazer. Então depois a gente discute dinheiro. E eu não vou dando chance para ele brigar. Ah, mas eu vou tirar. Tirar por quê se eu estou fazendo... Assim, se você não vai me pagar, você não vai me pagar. Você não abre a brecha para ele. Não tem. Até porque não tem também, falo porque sei, você também tem uma equipe competente, você também mas tem eles, uma documentação muito blindagem amarrada. ao jovem veterinário que está lá é justamente aqui. Como 97% das pessoas não dão trabalho, todos eles pegam orçamento e dão um jeito de resolver. Por quê? Porque não foi dada abertura para que eles fossem desonestos. Então eles são honestos sempre que tem um pouquinho de pressão. Está aqui o orçamento, está aqui sua obrigação, eles vão lá e resolvem. Tem os que dão problema. Quando acontece isso, eles saem do jogo totalmente. Para isso que existem as camadas que a gente criou. Seja de direção clínica instruída, seja da minha sócia, seja eu como terceira camada. Então, assim, na hora que vai escalando a conversa, mas a primeira coisa que a gente faz é protege, blinda o primeiro veterinário que atendeu. Ele não tem que discutir, ele dá o preço. Agora, forma de pagamento, não vou fazer, como é que vai fazer? Já sai, tira ele, larga ele com a coisa médica, que já é demais. Né? Tu tava brincando, Exato. Um beijo pra você, Gabi. Exato. Tava brincando com a Gabi ontem. Pô, 200 gasometria na mão, tórax pra drenar, não sei o quê, ainda tem que ficar discutindo. Falei, não, isso não é seu não. Fica com o cálculo do seu Seria potássio ideal, aí, que eu vou resolver esse negócio do cliente pra você.
Então, e voltei domingo à noite, o cliente queria conversar comigo. Não, eu quero só falar com o doutor Rodrigo. Quando você falou que todo mundo conhece, que não sei o quê, o cliente não sabe da minha história. Não. Entendeu? Ela me chama no domingo à noite porque ela entendeu que sábado eu tive uma postura que deixou ela segura. É a postura. Chegou domingo, para ela, aí eu cheguei domingo e cobrei. Eu falei, olha só, espero que você tenha um bom motivo para ter me chamado, porque você me tirou de casa. Eu estava com meus 2 filhos e amanhã eu vou viajar. E eu vim aqui para conversar com você. Você não quer falar comigo? Eu estou aqui. Quantos donos de clínica se disporiam a sair de casa domingo, 7h30 da noite, para ir tirar dúvida de cliente? Pessoalmente. Faz você essa pergunta aí, se você iria. Você não vai. Aí você pergunta qual que é o segredo. O segredo é tirar a bunda da cadeira, ir lá e sentar com o cliente e olhar ele aqui. Porque no WhatsApp, eu não faço isso. Me fala o seguinte, Rabelo, que a gente tá acabando. Ah, tá? Tamo acabando. 10 minutinhos. Como é que você fala para essa geração nova que ela precisa preencher o prontuário numa emergência? Porque, assim, lembra dos 2%, 3%? A primeira coisa que eles vão falar é, eu não vou pagar porque você não me pediu autorização. Isso é um discurso clássico. O que falar para essa geração hoje, para ela entender que preencher prontuário é igual conhecer emergência? Faz parte do exercício profissional. Cara, tem muita ferramenta hoje para acelerar esse processo. Eu não exijo que eles façam isso na hora. Ontem a gente fez uma conta na traseira do papel de uma sonda endotraqueal, porque é o papel que estava na hora lá. Eu falei, mas não perde esse papel não, que esse papel aqui é importante, que tem que anotar depois. Mas com tanta ferramenta que tem hoje, não tem por que não fazer e já está corrigido, inserido no sistema. É difícil. Isso aí eu acho que o ser humano não está preparado para prevenção mais do que ele gosta de reação, né? Não. Então, a gente, de novo, ter um time menor, fazer o papel de bad cop. Se você não... Eu assumo isso. Às vezes a Tati brinca comigo e fala, pô, mas você que tem que... Ela fala, gente, preenche, senão eu vou chamar o Rodrigo. Então, assim, é isso mesmo. Então, assim, se você não preencher, tem que preencher, porque esse é um dos motivos pelos quais nossos relatórios são bons, porque aí, quantos relatórios não sou eu que reviso? Dificilmente eu deixo um veterinário preencher um relatório de encaminhamento de paciente para devolver um paciente para algum colega que não passa na minha mão, não passa na mão da minha sócia. Então, assim, porque a gente leva muito a sério os papéis que saem da clínica. Então, assim, hoje com o assistente pessoal, assim, eu montei meu assistente pessoal, falei para ela, olha só, eu preciso disso, e eu tenho assistente só para isso. Então, assim, na hora que eu falo, vou te passar mais um prontuário, tá bom? Ela, beleza, vou te passar um prontuário. Fala, aconteceu isso aqui, falo rapidão, transcreve tudo para mim em formato de prontuário já. Ctrl+C, Ctrl+V, sistema. Então, assim, eu não tenho mais que digitar, não digito mais nada. Então, se não, faria da mesma forma. Agora, a gente não pode permitir que a gente atinja o nível que os médicos atingiram de gastar 35%, 40% do tempo do turno preenchendo papel. Acho que o médico tem que ser operativo, beira de leito. E a gente tem que aproveitar alguma ferramenta ou contratar alguém. E olha só, estou falando de 2000... Isso é uma grande dificuldade, né? Mas em 2005, meu querido amigo Daniel Sais, um dos maiores ultrassonografistas que eu já conheci, esse cara faz 1.200, 1.500 ultrassom por mês. E ele faz... 2005, tá? Ele tinha um problema com o laudo. O negócio dele, ele é ultrassonografista. Ele faz muito, muito exame. Ele ia ficar a madrugada inteira fazendo laudo. Então, em 2005, ele contratou uma pessoa, porque não tinha inteligência artificial, não tinha nada. Sim. Ele mas pagou até hoje, vários médicos trabalham assim. Isso, mas nós estamos falando já de 2025, eu estou falando de 2005. Essa necessidade já existia. Sim. Só que as pessoas não cobravam os documentos como cobram hoje. Então, as mudanças que a gente tem desse tempo para cá não só a gente ganhou em tecnologia, o cliente também ganhou. Isso nunca foi um problema para a gente, porque o documento está lá. Meu nome está lá, o horário que ele atendeu e, lembra, ficha de capum escrita à mão pelo proprietário com o horário que chegou e o horário que foi atendido. Então, vem toda a documentação física que foi a que eu fiz. Você fez uma documentação física. Então, assim, não sou... entendi. Não, então, assim, a gente tem metade desse prontuário, muitas vezes, o da emergência, não tem como. É isso que tem que ficar claro. Muitas vezes a sua assinatura ali. Boa parte do nosso prontuário de emergência é na mão. Porque é a hora que eu estou escrevendo, é a hora que o proprietário está... Eu quero ele, eu dou muito papel para ele. Assina aí, escreve aí com suas palavras, assim, porque é o próprio punho que me ajuda lá na frente. Então, hoje eu não perco mais tempo com isso. Mas você também não atende mais diretamente, né, Rabelo? Aconteceu agora esse final de semana. Só esse final de semana, mas não é uma frequente, né? Frequente,
mas não é com o horário. E essa é a diferença. As pessoas falam, mas além de dar aula, você faz alguma coisa? Porra, Além de dar aula, você trabalha? Ah, Você trabalha, Rabelo? não, dá vontade... Assim, como eu não dei satisfação pra ninguém, então assim... Trabalho, então assim, só que eu não você tenho... tá numa Eu função não de direção, não né? tenho horário, mas é aí que tá. É direção chão de fábrica, porque assim, eu desço e vou ver o que tá acontecendo. Sim. Você tá precisando de alguma coisa? Vou fazer, quer que eu funcione, quer que eu resolva, quer que eu converse? E assim as coisas vão caminhando, porque a minha presença não precisa ser física o tempo todo, ela é muito remota. De novo, revisando relatório que alguém tem que mandar, escalou alguma conversa com algum cliente, tem que ir lá resolver, eu vou lá resolver. E às vezes, pô, agora eu tô aqui em São Paulo, o que eu vou fazer? É remoto e acabou. E a gente vai resolvendo. Então assim, essa história de que o administrador, gestor, dono, que você quiser, vai só para o estratégico, eu não acho que isso Você ainda continua... Você gosta, eu acho né, que Rabelo? não é questão só gostar. Eu aprendi uma coisa que é a seguinte, o que me trouxe até aqui? Isso. Cortar aquela hemorragia, resolver aquela respiração ruim, foi aquilo lá que me trouxe até aqui. Então, é aquilo que eu sei fazer, e se eu perder tudo agora, e tiver que começar e arrumar um emprego em algum lugar, vai ser o que eu vou fazer. E pode ter certeza, eu vou tirar emprego de 20, 30 veterinários numa clínica, entendeu? Assim, se eu for trabalhar para alguém, Esse seu Rabelo. eu vou fazer trabalho de 20 e com gosto, entendeu? Então, assim, porque eu gosto de operacional, acho que as ideias vêm dali. Aí, toda a construção que envolve depois, a experiência do cliente, que não sei o quê. Cara, se você não está lá embaixo, como é que você vai saber? Exato. Né? Então, eu acho que isso não precisa acontecer, só que eu não tenho turnos corridos obrigatórios. A que hora que você está lá? Quando o pessoal fala, eu quero fazer estágio com você, eu falei, vai ser difícil, porque eu estou cada hora num lugar diferente. E a história das consultorias, poder sair, dar aula, isso faz com que eu leve toda essa experiência para dentro da minha clínica também. Então, você, olha, já vi isso acontecer. Todos os casos que acontecem, que você comenta, não sei o que, eu falo, olha só, não deixa acontecer. O cliente entrou com o martelo, saiu quebrando. Olha só o que aconteceu aqui. O que vocês acham que aconteceu? Como é que nós vamos evitar que isso aconteça? Então, assim, cada caso, a gente é muito de estudo, como a aviação costuma fazer. Cai um avião, não sei aonde, eu pego aquele caso e vou, eu não quero que o meu caia. E acho que isso tem sido suficiente até agora, né? A gente continua ileso, mas eu concordo que comercialmente, quem está gastando com o processo, está gastando a quantidade de dinheiro que tem que entrar na conta. Quando você pega a minha margem, de repente, o meu grau de inadimplência ou atendimentos que eu faço, que às vezes as pessoas vai buscar na justiça e eu não vou, né, porque o valor é menor. Eu tenho um valor que a gente perde do risco do negócio. E do lado de cá tem gente que está gastando com advogado, com processo, com tempo. Imagina, uma audiência. Não, a audiência não é nada, Eu né? tenho pavor de... Eu prefiro fazer tudo aqui no meu chão de fábrica do que ter que ir a algum lugar resolver um problema de terceiro. Então, a gente gasta o que for aqui para não ter o problema. Né? Tanto que a sua clínica é acreditada, né? Tem todo esse ritual que é compatível com o seu perfil, né? E o que você vê de vantagem nisso? De ter essa metodologia, de ter prevenção, de ter uma acreditação. O que isso te traz hoje, assim, de tranquilidade? Eu acho que a credibilidade... De vantagem, né? Não, é a credibilidade de estar habilitado para fazer aquilo e saber que eu posso errar. Então, assim, quando alguém me pergunta, pô, mas isso aqui... Olha só, quem trabalhou com o seu animal tinha habilitação para fazer isso. Não é que é só o CRMV. Tá aqui, ó, toda a parte de treinamento que a gente oferece, não sei o que. Então, assim, vai para casa, dorme com a cabeça tranquila no travesseiro, que assim, o que você tinha para fazer foi feito. Então, acho que o negócio da acreditação não é só uma questão... Se fosse uma obrigação, pode ser que a gente não tivesse feito com tanta vontade. Assim, a acreditação, ela foi uma maneira de fazer uma provação de que o sistema ele estava funcionando, né? Coisas que a gente não concorda, que não passa pelo nosso perfil, mas faz parte, é como uma ISO da vida, você tem que seguir aquelas regras. Então, acho que a acreditação hoje, junto com os veterinários terem os cursos de habilitação. A habilitação, não falei para ter especialista. Eu assumo esse papel de especialista e pronto. Os demais têm que ter habilitação. Habilitação para operar, habilitação para anestesiar, habilitação para atender o plantão. E aí você tem os cursos de cada associação para que... tá aqui, ele tem carga horária, ele não caiu aqui do nada, entendeu? Então, isso gera, no mínimo, credibilidade para as pessoas acreditarem mais em você. Isso, o cliente, ele entra no consultório, pega alguém muito jovem,
Já existe um certo grau de bullying ali, né? Existe. Então, Isso eles eu falo isso verbalizam. com eles, falo, molecada, é o seguinte, vocês têm que levantar a voz, entendeu? Faz a postura, Se impõe, né? se impõe, dá a papelada e fala, olha só, qualquer dúvida que o senhor tiver, tem fulano, ciclano e beltrano para você tirar a dúvida também, assim, a clínica é conduzida dessa forma, tararará. Então, acho que isso ajuda no storytelling da coisa, né? Quando você vai construindo essa história toda, esse cliente, de novo, não é por obrigação. O cliente saiu hoje pela manhã para ir buscar um hospital público, o famoso hospital público que fecha, né? O que é de 8 a 5. Ele é hospital, mas fecha e não opera também, e não atende emergência. Então, mas a Fogueira está falando assim, olha, você tem direito à saúde do seu animal. Você vai tirar ele daqui com esse encaminhamento, ele está estável, você vai ir lá e vai tentar conseguir a cirurgia lá. E você vai entrar com uma emergência. E eles vão ter que te atender. E se não atender, você toma suas providências, entendeu? Resolva, busque seus direitos. Mas o que me impede no final da tarde, igual hoje, mandar uma mensagem, falei, e aí, vocês conseguiram uma vaga em algum lugar? Como é que ele tá? Pô, fui eu que botei a mão nesse bicho ontem, entendeu? Então, assim, eu entrei pra cá, não sei. Eu botei no modo avião. Então, eu não sei, assim, e se ela falar, pô, doutor, tô desesperada, não sei o que eu faço, não tenho mais dinheiro, eu falo, cara, volta pra lá. E é que eu já abandonei o problema. Eu já entreguei de volta a responsabilidade, entendeu? Só que, assim, essa é a vantagem de você ter construído esses anos todos e não estar desesperado por causa de dinheiro. Mas isso é um fator de estresse mesmo. Eu não quero. Não quero estar desesperado, porque assim... Isso é um fator de estresse. Mas não é. Não faça isso ser seu fator de estresse, não. Agora, se você está louco, precisando, desesperado, é que você está na profissão errada também. Vai fazer outra coisa. Se você me lidar com a emergência precisando do dinheiro, é que seu negócio também não está. Precisa de ter essa folga. Para lidar com a emergência, depois o pessoal das outras especialidades fica bravo comigo, mas... é o que é, entendeu? Eu não tenho permissão para errar. Emergência obrigatória. E acontece essa questão da pessoa, de repente, ir lá e não ter a condição financeira. Eu vou ter que bancar. É complicado mesmo. Sem dúvida nenhuma, é a parte mais difícil, é um dilema, porque às vezes essa emergência acontece durante a internação, não necessariamente na entrada. Esse paciente ficou grave, ficou impossibilitado de sair, né? Então, isso tudo é um dilema Já que você falou que estava terminando, posso deixar pior? Para mim... mais de 3/4 das vezes que um bicho piora na internação foi falha técnica, não foi a doença. Belo, isso é polêmico, hein, que você tá falando. Eu falei que é a minha visão. Tá. Todo doente que entra num lugar onde ele vai ter assistência de saúde, ele tem que entrar com uma gravidade 10 e essa gravidade tem que cair horas depois. Se ela não cair, só duas das coisas aconteceram. Ou a doença era maior que seu recurso, ou você falhou. Por isso que eu estou dizendo que, para mim, do que eu vejo, porque a gente recebe 3/4 dos nossos pacientes que internam, 65%, 70% do que a gente interna é encaminhamento. Então, a gente pega o paciente que não deu certo em algum lugar. É porque o outro é incompetente? Não é, mas é que a gravidade e recurso não estão batendo, o colega entende que ele precisa passar para um outro nível. E a gente tem tentado educá-los para que eles mandem um pouco antes. Tem acontecido, a gente está feliz com o que a gente faz. Por isso que eu tenho algum grau de certeza de te dizer que se está acontecendo na sua clínica, esses BO de internação do segundo dia, terceiro dia, o bicho começa a ir ladeira abaixo e todo mundo assusta, o cliente tem alguma coisa errada lá na entrada. Triagem, distribuição de recurso, quais exames que eu tinha que ter feito no primeiro dia. Por isso que a gente tem pouquíssimo problema, porque aí, de novo, tem que ser muito sincero. Ela falou, doutor, mas quanto que vai custar 3 fraturas de costela mais uma fratura de... Eu falei, olha, num lugar médio, se alguém te cobrar menos de 12, 13 mil nos próximos 10 dias, com 2 cirurgias e internação, eu nem tentaria, porque eu acho que vai ser alguém que vai te enganar. Não dá para fazer... Porque para mim é muito... Eu vejo o valor ali no que está acontecendo, tenho uma experiência com tabela e sei quanto é que vai custar. Então, eu acho que a gente tem que estar... preparado para falar sobre isso, mas não é assim. Esse contexto é o que o jovem precisa de ter. Se ele tiver uma conversa econômica forte, junto com a técnica, a gente falou isso tanto tempo, né? Como é que o cara que tem um bom papo e é ruim tecnicamente está cheio de cliente? É por isso. Ele tem uma conversa boa, gera confiança, cria conexão, dá storytelling para aquele caso.
as coisas fazem sentido. No fim, a técnica, ela é... É que aí eu vou... Não falei que é menos importante, só falei que ela é uma parte desse contexto. E até tem algumas palestras sobre isso, trechos sobre isso, é que o veterinário, ele vai tentando ajustar o bolso do cliente. E se não faz isso, Rabelo, o cliente sai detonando. Olha e aí fica até difícil de saber quem manda. Eu vou dar um exemplo prático, porque isso aconteceu com a gente de novo. Vou tomar esse último porque tá quentinho, tá frescão. O orçamento era um orçamento de R$ 3.500, mais ou menos para 24 horas, com tudo que precisaria de fazer. Tudo. Mundo ideal. Sim. Não tem um tostão. Quanto que gastou até agora? Não, até agora, com o que gastou, tem 475 para você acertar. Porque ainda tem que fazer o resto. Então, na mesa do cliente, ficou um orçamento de 475 com de 3.500. Quando um dos familiares chegou, ele viu os dois orçamentos na mesa. Ele entendeu que a gente estava fazendo 3,5 por 475. Olha só como é que é importante... esclarecer. Não faz isso. Se você der um orçamento de 1.000, é 1.000 e você não pode fazer por 900. Senão é óbvio, eu me sentiria igual. Se eu levar meu carro para consertar, não, é 10 mil, o doutor fala, não, impossível. Não, mas eu faço por 1.000. Você tá louco? Então você estava me roubando 9. Então... ficou muito claro o seguinte, não, se eu entendeu errado, se eu chegou depois, pegou o bonde andando aqui, deixa eu explicar. Isso aqui é o orçamento de tudo que eu preciso. Isso aqui é o que eu fiz até agora. Se ele tivesse condição de ir embora agora, e não tem, que ele tá vermelho, eu não vou te entregar. O senhor me deve 475. Ah, não, então entendo. Então não dá. Então como é que... eu falei, não tem meio do caminho. Porque aqui eu faço rápido e bem feito. Só que você vai ter que pagar um pouquinho mais por isso. Ah, mas não tem dinheiro. Então, vou continuar fazendo rápido e bem feito até você dar um jeito. E, gente, quem gosta, e graças a Deus é 90 e tantos % das pessoas, dá um jeito. Tem o cartão do primo, o cartão do irmão, procura dinheiro. Olha só, o ser humano, ele é desse jeito. Se você não fala, não pressionar e falar, você não me pagaram, não tem disso. Fala, olha só, bota pra casa e dá um jeito de resolver, que eu sei que você vai resolver. E é difícil, porque eles comparam você com o teu concorrente. Ele vai chegar em casa e falar, nossa, o doutor é tão gente boa, nós não podemos deixar ele na mão. E se me deixar também, e a família ficar melhor com isso, porque eu sou contra a família que está passando dificuldade deixar 15 mil reais numa clínica. Ora, por que você tem, então, um Lulu da Pomerânia em casa, se você não tem um caixa para na hora que ele pular do sofá e fraturar os 2 braços? Que é isso que vai acontecer. Aí é responsabilidade de quem também tem filho e não programou, de quem compra 2 cachorros e não programou. Então aí entra numa outra história. Eu tô aqui no meio desse caminho para fazer o seguinte, minha porta tá lá, tá escrito ali emergência aqui, eletivo aqui, entendeu? É um estabelecimento particular, né? Então é claro que você vai fazer o seu melhor, você vai abrir mão do que der para abrir mão, enfim, mas tem um limite aí, né? De atuação em cima daquilo que você pode fazer em prol do para não parecer que eu trabalho de graça para todo mundo, assim, o ano passado, eu acho que isso aconteceu 2 ou 3 vezes, da gente, no fim, claro, esse cliente, se ele voltar para uma emergência, ele vai ser atendido de novo. De não pagar. Não tem outro jeito, mas a gente ter feito atendimentos grandes de ventilação mecânica, etc., e o cliente levou o bicho embora na paz, falou, você não tem, mas eu não tinha opção, eu não vou fazer pela metade aqui, não vou. Sabe por quê? Você perguntou do prontuário. Não vai ter meio prontuário lá na clínica, não existe isso. Não existe. Tecnicamente, na hora que bater a mão, eu falei, cara, mas olha só, você fez tudo que tinha que fazer, e quem pagou? Não pagou, não tinha dinheiro, não pagou. E olha que curioso, se você decidir processar essa pessoa que não pagou, você pode, não pode? Você pode. Nossa. Isso aí fica a seu critério. Processar ou não. Porque a gente nunca também processou ninguém. A cobrança é devida, tá? Então você pode ir para a esfera judicial e cobrar. Uma das argumentações muito importantes, estava mencionando isso no outro podcast, desses clientes hoje, para a gente encerrar, eu não vou pagar porque você errou, principalmente quando esse paciente morre. E aí, Rabelo, como é que a gente justifica o que você fez? Eu acho que a gente aí, nesse caso nosso, né, que a gente não tô falando de você, tô falando de geral. Mas eu tô dizendo como é que essa pessoa poderia se defender. Se tivesse feito tudo tecnicamente da melhor forma, escrito da melhor forma... Vai bater como lá na frente, então assim... As lacunas são interpretadas de maneira muito negativa para a veterinária. E aí você acaba não recebendo pode acabar não recebendo por um serviço que você fez. Ou porque você escreveu ou fez alguma coisa errada, ou porque você não escreveu. Então, isso é muito dolorido. Então, ter esse registro pode parecer chatice, né? Isso é fundamental até para você cobrar. Total. Acho que, de novo, ter a liberdade
de poder mandar alguém embora para casa com o bicho no braço, feliz, mas sem te pagar, e você também não ir para casa, porra, foi embora, não me pagou. Essa liberdade não tem preço. Então, para quem é plantonista, isso é difícil, porque ele nunca tem. Que dono de clínica dá essa liberdade para plantonista? Não dá. É Então, sofrido. de novo, por isso que essa relação do prestador desse serviço Esse tema ele comigo foi adiado à toa, não? eles precisam, Esse olha tema é só, muito- eles sabem que eu vou lá resolver. E que se precisar, eu vou ajustar. Eu sei, olha, ele vai embora sem pagar se precisar, tá? Desencana. Faça o trabalho aí que quem resolve dinheiro aqui sou eu. Claro que se aparecer 3 casos deles na mesma semana, aí eu vou mapear. Ô, gente, o que está acontecendo? Quem que é que está liberando cliente aí? Lembra do que eu falei. Quem libera cliente sem pagar sou eu, não é você. Se você liberou e não me avisou que tinha escalado nesse... Aí você é seu, meu amigo. Não tem problema nenhum. Responsabilidade. Foi você que liberou? Vai lá e resolve. Eu resolvo o meu, você resolve o seu. E se você quiser que eu resolva o seu problema, doutora Renata, eu também resolvo. Eu estou aqui para isso. Só que eu cobro. Eu já tenho os meus, você quer que eu resolva o seu? Então, assim, é simples assim, e às vezes pode parecer meio, porra, mas... Não, estou sendo nada. Eu tenho meus problemas, você tem o seu. Você quer que eu cuide do seu? Eu cobro por isso. Eu cobro por hora, por quilo, por... Mas você entende que tudo isso é uma equipe treinada, né? Se é uma equipe alinhada, é uma equipe treinada, porque senão eles ficam muito perdidos, né? Não é assim na padaria. Não é assim em qualquer lugar. Tem que ter treinamento. O que foi que aconteceu essa semana? Aqui agora, na hora que eu cheguei aqui no prédio, a moça que está lá embaixo, ela está em treinamento. Ah, eu vi. E ela falou, ai, moço, eu tô nervosa. Eu falei, calma. Aí comigo tinha uma outra junto. Eu falei, calma, tá de boa, tira a fotinha aqui, tá tudo certo, assim. É a vida dela que tá lá, porra, ela conseguiu uma oportunidade para ela trabalhar aqui, ela tá, porra, então assim, cara, dá 2 passos para trás também e fala, pô, assim. Agora, não dá para colocar alguém em treinamento na hora que o pau tora. Quando eu tava vindo para cá que eu te mandei a foto, o passageiro passou mal dentro do avião, pararam o embarque, teve que entrar ambulância, entrou médico, atrasou o voo 30 minutos. A minha pergunta é, 30 minutos para tirar um cara de dentro do avião? Agora, no aeroporto, quantas vezes isso acontece? Na hora que alguém chamou o pessoal da companhia ali, ô médico, socorrista, sobe aqui que tem um paciente. Tipo, é a mesma coisa que eles não têm emergência durante o dia. Assim, isso acontece uma vez a cada, sei lá. Então, assim, deu para ver claramente que, tipo, 3 pessoas dentro de um avião apertado, assim, para tirar um passageiro, batendo cabeça, não sabia por onde tirava. Entrou cadeira, voltou cadeira, entrou cadeira, voltou cadeira. Eu tô só olhando, falei, gente... Esses são processos errados, né? Se é uma equipe que está acostumada, em 5 minutos eu entro, tiro o passageiro do jeito que é. Então, assim, eu fui só vendo, assim, o cara abrindo a maca longe do avião. Falei, como é que vai descer? O cara vai jogar o passageiro lá de cima? Então, assim, tudo que a gente olha, a gente percebe que a equipe treinada é uma obrigação de todos. Só que tem setores e empresas que preferem ver o pau torar e que você ligue para a agência reguladora. E lidam dessa forma. Telefone é assim, porque se for dar atenção individual para todo mundo, quebra. Avião, mesma coisa. Se for dar atenção para todo mundo, cancelou o voo, quebra. Então, assim, reclama aqui, reclama lá, reclama até chegar em alguém. E a gente está no nosso nicho ali, né? Se eu tenho uma conta de 4, 5 mil reais e o cliente não me paga, o que eu deveria fazer? Né? Acionar? Notificar. Né? Então, aí a gente vai ver, alinhar. Não é só o valor do advogado. Não, é o tempo todo. Aí a gente começa a medir o tempo. Se eu gastar 3 horas do meu tempo para lidar com uma inadimplência, já custou para a clínica hoje sem 3 mil reais. Nosso tempo então, é precioso. Assim, então, eu meço o meu. Então eu falo, cara, vou gastar. Não vou. Deixa quieto. E se ele voltar? Ué, se ele voltar, atende de novo. Ué, mas e se ele não pagar? Ué, a gente vai indo. Até a hora que tiver um volume de informação suficiente para a gente tomar uma atitude. Se for emergência, né? E se não for, entra aquela história toda. Né? E para a gente fechar mesmo agora, dá um recado. Você é otimista para a medicina veterinária? Total. E com relação à emergência, mesmo muita gente ama, muita gente foge, muita gente tem medo. Qual é a tua visão? A gente vai ter melhores profissionais? Tem que ter. A gente vai? A gente que tem bicho tem que ficar feliz? Deixa eu ver. Com 617 faculdades, 640, 740, só tem mais gente. Não, mas eu tô falando de gente boa. Ué, mas pensa só comigo. Se você tem menos gente boa do que gente ruim, mas você tem mais gente formando... Mais gente boa.
É essa a sua ideia hoje? Eu perdi o ideal do bom graduado há muito tempo. Eu sei que isso não vai acontecer. Então, assim, Então, mas o que você espera, então, para a gente ter profissionais qualificados e exercer uma eu medicina... espero que as pessoas assumam as responsabilidades delas e que eu não vou esperar isso do conselho, porque não é do conselho, por isso que a gente está brigando no Congresso, no Ministério, para ter a nossa agência reguladora. E que essa agência, sim, seja tudo o que você pediu para o conselho fazer até hoje, que o conselho não é obrigação do conselho fazer. Até o cliente quebrando com o martelo, veio alguém ali na rede social e falou assim, cadê o conselho nessas horas? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, coitado dos nossos amigos do conselho, como é que você vai ligar para o conselho para falar, o cara está quebrando a clínica? Quer dizer, não é o conselho. Se tem uma agência reguladora, o cliente vai lá na agência reguladora. E eu espero sim, porque aí é a minha opinião, das internações que eu conheço, uma parte importante não deveria estar aberta. Questão técnica, se fosse fiscalizado na linha pequena da 1275, já estaria fechado. E não fecha, porque o conselho não tem condição de atuar onde não há a provocação e nem nos horários, né? Na madrugada do domingo, em São Sebastião de não sei aonde, como é que o conselho vai lá ver que não é veterinário que está atendendo? Se tem uma agência reguladora, isso começa a vincular com a parte criminal, aí eu acho que as pessoas vão começar a ter um pouco mais de receio e vão se meter em menos complicação. Foi assim com o cinto de segurança. Você, então, tem uma visão boa, otimista, principalmente para esse jovem veterinário hoje. Claro, porque considerando o nível de cuidado que as pessoas estão tendo com o animal hoje, familiarmente falando, tá até mais fácil para a gente que teve formação na área da medicina humana. Exato, eu falo isso. Então, assim, eu aprendi muita coisa com médico, visitando, vendo relação. Para mim tá muito fácil hoje ver como é que é ter um bicho como filho, né? Não é que eu aceite, eu não acho que tem que ter, mas esse cara que tem um relacionamento desse com o animal, eu tô lá, é muito mais fácil lidar com esse tipo de cliente que uns chamam de chato. Apesar da exigência, cara, esse é o melhor tipo de gente que tem. Pior é aquele da oficina, que levava o bicho com a corrente e esse aqui, não, porque não vou fazer. Hoje é muito melhor que o cliente seja, tem que ser exigente mesmo, aperta, cobra, pede habilitação. Se ele falou que é ISTA, ele é cardiologista, pede. Por isso que a gente briga, aí sim, obrigação é do conselho. Se eu sou especialista, eu tenho que ter meu número, meu RQL, meu requerimento, meu número de especialista, igual o médico tem. Então, nas minhas publicações, eu tenho que colocar. Então, a gente vai brigando para essas questões políticas, que isso vai facilitar a vida de todo mundo. Mas eu fico feliz que a tua visão é otimista, porque eu também vejo isso com otimismo. O cliente, ele paga mais, mas ele exige mais, então o veterinário tem que se proteger mais, então não tem mais essa de, eu não preciso preencher, eu não preciso entregar documento, eu não preciso entender a minha responsabilidade. Precisa, não dá para se divorciar disso. Então, esse é o recado. O tema era muito polêmico, é por isso que eu adiei, claro, foi uma grande brincadeira, estou chamando o Rabelo desde o primeiro episódio, há 4 anos já, né? Tem então, 4 anos mentira, não, tem. 4ª temporada. É, né? Que o ano de 2024 foi o ano de sabático, né? Que eu achei que eu tinha feito, mas eu não fiz. Então, a gente está na 4ª temporada, né? Então, a gente já está aí, vai para 16 episódios. Então, o Rabelo era um convidado, mas eu sabia que o tema é difícil, porque eu estou acostumada a lidar com os feedbacks de emergência. Eu tenho certeza que vai ter muito feedback polêmico sobre isso, porque é um tema que dói, né? Dói na dificuldade de aprender, dói no bolso, dói na dificuldade de saber como lidar na hora. E o cliente também tem a grande dificuldade de entender o cenário de uma emergência, muitas vezes é uma percepção equivocada. Então, para isso, a gente tem várias palestras, inclusive dei na Pet South do ano passado, na tua sala lá, uma palestra foi feita só para você, esse ano a gente vai fazer de novo. Espero que vocês tenham gostado. Se tem algum recado para a gente fechar? Cara, corre atrás, vai lá no hashtag. E o Estuda Animal. Hashtag Estuda Animal, pô. Dá uma olhada, fica de olho, o site tem sempre coisa nova por lá, então assim, as habilitações que você precisa, ou mesmo se você não quer essa responsabilidade também, quer transferir ela, a gente pega, né? Então a gente assume unidade de emergência, assume internação, tudo hoje é possível, você não é obrigado a ter que fazer tudo sozinho. E cara, o recado vai de boa, né? Tenta, não fica revidando, apesar de eu ser bravo, não fico revidando briga desnecessária. Acho que isso hoje vai acabar gerando o que gerou essa semana lá em Brasília. Gera violência por parte de cliente. Você não sabe hoje que cliente está... Quem está vindo. Quem está vindo. E aí você vai perder sua vida, gerar uma tragédia de clínica. Não levar para o lado pessoal. Não vale a pena. Não leva. E mais, se você trabalha num lugar que você não se sente apoiado, sobra tudo para você, ainda ganha...
responsabilidade é de quem? Né? Tem a de quem contrata e tem a de quem aceita a posição É muito que difícil. encontrou. Então, É. se vocês começarem a entender que cada um vai ter seu pedacinho de responsabilidade, vai ficar bem mais tranquilo. Rabelo, quero agradecer. Sou sua fã, né? Show de bola. Sou sua amiga, sou Tamo sua juntos. fã. Uhum. A gente fez vários projetos juntos. Até hoje eu ouço o feedback dos nossos cursos. Ah, fiz o seu... Sou da sua época do PS Jurídico com Rabelo. Sou da época da sua live Já com tá na hora de fazer de Rabelo. novo. Então, eu acho assim, existe uma enorme demanda, não só técnica, mas jurídica para as emergências. O podcast só era uma conversa. Então, pessoal, a gente está aqui à disposição. Se vocês tiverem interesse, a gente monta evento, a gente faz isso rápido. Mas foi um enorme prazer te receber. Eu espero que você volte. Agora, a gente vem falando de outros temas, sempre de conversas, ou então outras lives ou outros cursos. E vocês que ficaram até aqui, obrigada pela paciência. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Beleza.